Olá, bom dia para você. Bom dia se estiver assistindo nesse horário ou mais tarde, né? Seja lá qual for o seu horário, boa noite, boa tarde, enfim. Que Deus esteja conosco. Vamos continuar o estudo bíblico, ouvindo a voz de Deus da Igreja Adventista. Estamos no quarto estudo, o plano da salvação. Quarto estudo hoje. Vamos continuar amanhã por esses dias, são 27 estudos, cada vez que estivermos lançado mais um estudo bíblico, vai ser no nosso canal YouTube. Que Deus nos proteja, nos dê sabedoria, para que não só aprendamos, né, a sua palavra, mas que seja mais importante do que conhecer, colocar em prática. Vou precisar do óculos. Vamos falar com o nosso querido Deus. Criador do céu e da terra, esteja conosco agora nesse momento. Perdoe os nossos erros, os nossos pecados. Dê-nos a sapiência do teu Santo Espírito, para que não venhamos a falar nada de nós mesmos, nem do que eu acho, porque com a tua palavra temos que ouvir a ti, em nome de Jesus. Nós te pedimos, amém. Bem, nós às vezes temos a tendência de nos limitar e, independentemente de quem tenhamos sido ou o que tenhamos feito no passado, Deus nos ama. Nós sabemos disso, mas às vezes nos sentimos tão sujos, né? Tão incoerente com a vontade de Deus e com seus desejos, que às vezes até nos passa a dúvida se realmente Deus nos ama com amor eterno, mesmo diante de tudo que tenhamos feito no nosso passado. Bom, para que nós, no passado, né, dispondo-se a vir ao mundo e passar pela agonia da cruz, é certo que Ele nos ama. Se você estiver observando a luta de Deus por ganhar o nosso coração de forma amorosa, independente de autoridade, assim, como que nós possamos dizer, independente de obrigar-nos a fazer o que Ele quer, mas a escolher o que Ele quer porque é o melhor, que é diferente, né? Então, se você passar para observar a agonia dele na cruz, né? A humanidade dele, um Deus todo-poderoso que esteve entre nós para essa missão de salvar, a própria criação, que nós fomos criados por ele, a sua imagem. Isso independe de eu crer ou não. Pela fé nós entendemos que Deus fez tudo o que existe, pautada na criação de Deus. Então, como posso apagar o meu passado mal? Isso também é impossível. Como posso ser apresentado sem culpa diante dele? Isso também é um passo para se entender dentro da Bíblia. Como posso ser salvo? Também dentro da Bíblia, a própria Bíblia responde todas essas questões. O caminho para a vida eterna é muito fácil de ser achado e compreendido, mas poucos sabem como ir a Cristo e experimentar a alegria, a paz de espírito, o perdão e a esperança. O presente estudo mostra a resposta bíblica para uma vida cristã vitoriosa. E aí nós vamos então fazer o estudo bíblico. Volto a dizer que nós estamos diante da Bíblia, mas você deve confirmar os estudos através da sua Bíblia, e você pega o verso, o capítulo, o livro, o capítulo e o verso, e você confirma se nós estamos falando de acordo
com o que está escrito na Bíblia. E tenho a dizer que enquanto mais rápido você souber a respeito de Deus e a respeito do caminho que leva a Ele, à eternidade, mais fácil para você, para mim, vai ser a decisão, porque nós estamos vivendo no tempo do fim. Também é um outro estudo. E as coisas não são como nós queremos que seja. O mundo não anda de acordo com a minha vontade, nem a sua. Deus, apesar de tudo que há de maldade, em todos os âmbitos, em todos os aspectos nesse mundo, apesar de tudo isso, Deus está no controle para nossa segurança e para, apesar de tudo. Mas nós estamos vendo tanta violência, né? Tanto desacerto, tanta maldade, que chega realmente a essas perguntas, né? Como posso apagar o meu passado de maldade? Como posso ser salvo? Como posso ser bom diante de Deus? Na primeira pergunta, quantos são pecadores e qual é o resultado do pecado? Então, quantos de nós somos pecadores? E qual é o resultado do pecado? Em Romanos, esse livro foi escrito por Paulo e está no Novo Testamento. Romanos capítulo 5, versos 12 e capítulo 6, verso 23. Responde: a morte passou a todos os homens, no sentido genérico, né? Porquanto todos pecaram, todos. Assim não escapa um sequer. Todos nós somos pecadores. O salário do pecado, ou seja, a consequência do pecado é a morte. Não é isso que está falando. Não é a igreja, embora ela tenha essa consciência, igreja adventista, mas quem está falando isso é a palavra de Deus na Bíblia. Então, é bom que você saiba que, apesar de ser um estudo bíblico da igreja adventista, ela não se limita aos adventistas. Deus veio para toda a humanidade. Deus quer salvar todos, em todas as eras. Mas depende da gente. Ele, como a gente disse no início, ele não pega a gente e não faz nada se nós não quisermos. Ele nos deu o livre-arbítrio. Amor tem a ver com livre-arbítrio, com liberdade. Liberdade, escolha. Tudo nessa vida tem uma escolha a se fazer. Então, tudo nessa vida tem dois caminhos. Se você escolhe um, você aborrece o outro. Porque ninguém pode servir a dois senhores e estar em plena comunhão com os dois senhores. Se você segue o bem, você vai estar em guerra contra o mal. Se você segue o mal, você vai estar em guerra contra o bem. Então, a morte para todos os homens, porquanto todos pecaram, o salário do pecado é a morte. A Bíblia declara que o salário do pecado é a morte, Romanos 6, 23. O preço foi pago por meio do sangue derramado do Filho de Deus. Por todo aquele que o aceita. João 3, 16 a 19. No Éden, Deus efetuou o primeiro sacrifício. Gênesis 3, 21. Essa é a base da aliança. Derramamento de sangue para haver remissão. Então, essa é a base
da aliança. Qual é a base da aliança? O que é aliança? Aliança é um concerto, aliança é um pacto, pode-se dizer assim, né? Essa, então, é a base da aliança. Derramamento de sangue para haver remissão de pecado. Está escrito no Novo Testamento, Hebreus 9:22. Desde o Éden, o povo de Deus sacrificava animais na expectativa da vinda do Cordeiro de Deus, que derramaria seu sangue por toda a humanidade. Então, que reação Deus manifestou diante da entrada do pecado? Gênesis 3, 8 a 10. Ora, qual foi a reação de Deus diante da entrada do pecado? Ele procurou o ser humano. Deus não se afastou da gente, apesar de termos decidido ficar longe dele. Porque se eu estou em paz com Deus, eu estou em guerra contra o mal. Então, desde que entrou o pecado, Deus tomou providência para a salvação. Gênesis 3:15. Colocou em ação o plano idealizado antes da queda, baseado em sua justiça. Apocalipse 13:8. Com os sacrifícios do Antigo Testamento, Deus transferia a punição que devia recair sobre o pecador para o cordeiro. Então, Deus se colocou como cordeiro. Eu sou o cordeiro do mundo, né? Disse Deus, que tira o pecado do mundo. Eu sou o cordeiro que tira o pecado do mundo. O cordeiro simbolizava então Jesus Cristo, e por isso havia sacrifícios diários. Todo aquele que pecava sacrificava um animal. Em vez dele morrer, o animal morria por ele. Mas quando Jesus morreu na cruz, acabou esse sacrifício de animais. Muito sangue derramado de animais. Mas esse não era o sacrifício perfeito. E por isso, Jesus morreu por todo de uma vez. Por todo ser humano de uma vez. João, capítulo 1, versos 29 a 36. E 1 Coríntios 5:17. Por isso sabemos que desde o começo Deus procura o ser humano em seu próprio estado de pecado e lhe propõe solução. Veja, nós ainda estávamos como seu inimigo, porque quando Adão e Eva decidiu pecar, se colocou como inimigo de Deus. E ainda assim, ainda nesse estado, Deus vem e promete a Adão que daria um redentor, um libertador. E foi o que aconteceu na cruz. Mas antes disso, os animais eram mortos, eram sacrificados, simbolizando que um dia Jesus viria e pagaria de uma vez e cessaria esse sacrifício de animais. Então, agora a terceira questão. Qual é a condição da natureza humana após o pecado? Gênesis 6:5, Salmo 51:5, Jeremias 13:23, 17:9, Mateus 15:19, vai dizer: tornou-se mais corrompida e depravada. Então, depois do pecado, a natureza humana tornou-se corrompida e depravada, mais e mais corrompida. A natureza humana ficou propensa ao mal. O ser humano perdeu a intimidade com Deus e a imortalidade, que é pior, né? Então, nós éramos para sermos eternos. Deus nos fez para sermos eternos. E por causa do pecado, a imortalidade foi perdida, né? Ela era condicional à obediência. Se fosse obediente, seria imortal. Se fosse desobediente, então passaria a ser mortal, ficando preso às cadeias de uma vontade corrompida.
A partir de então, só é possível realizar o bem por meio da atuação de Deus no coração, que opera em nós o querer e o efetuar, segundo a sua vontade. Filipenses, capítulo 2, versos 13, 1 Coríntios 2, 14, Gálatas 5, 19 e 20. Você pode e deve confirmar esses versos. Você dá um tempo aí, você procura confirmar esses versos, que o importante é você estar em paz com a palavra de Deus. Esse é o nosso objetivo. A nova natureza que Deus nos concede deve ser alimentada diariamente, todo o tempo, todo instante, por meio da comunhão com Ele, a realização de seu serviço. Se você ama a Deus, você procura fazer a vontade dEle, realizar seus planos, ir na missão dEle, que é de salvação. Você não vai salvar ninguém, mas você vai levar a palavra de Deus. A palavra de Deus é luz para todos os que estão cansados e sobrecarregados. Deus emana felicidade e alegria, mesmo no meio da dor, mesmo em face da morte, como muitos de nós, todos nós, sem Deus, nós não temos sem Deus nós não temos esse prazer, né, de paz e alegria, mesmo no meio de dores e mesmo em face da morte. Então, quais são as outras características da natureza humana pecaminosa? Quais são as características da nossa natureza pecaminosa? Efésios, capítulo 2, versos 3, capítulo 4, versos 18, e 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14, Romanos 7, 15 a 19, e 23 e 24, versos 15 a 19 e 23 e 24. Deus, quais são as características da natureza, quais são outras características da natureza humana pecaminosa? Querer o bem está em mim, diz Paulo, mas não consigo efetuá-lo. O homem natural não compreende as coisas de Deus. Então, segundo o apóstolo Paulo, a natureza humana pecaminosa pode ser um rei em nosso corpo mortal. Romanos 6, capítulo 6, verso 12. Eu posso oferecer os membros do meu corpo para a escravidão da impureza e maldade. Romanos, capítulo 6, versos 13 e 19. Deus nos motiva a usar o livre-arbítrio e agir como seus servos, oferecendo o corpo, oferecendo a mente, oferecendo o espírito como instrumento de justiça e santificação. Que plano Deus estabeleceu para nos salvar da morte eterna? João, capítulo 3, verso 16. Deus nos ofereceu o plano da salvação. Deus nos deu uma fuga, um meio de voltar ao plano dele, porque Deus planejou ser humano, adorar a ele, viver com ele eternamente, não pecar, não sofrer, viver no jardim cheio de flores, cheio de alimentos, cheio de animais que não pereciam, que não atacavam, que eram amoráveis. E tudo isso Deus fez para nós. Mas isso foi tombado pela nossa escolha através de Adão e Eva, ou através do inimigo de Deus que enganou Eva, e sendo, consequentemente, Eva acabou passando o pecado para o seu marido Adão, que não é de acordo com alguns historinha de carochinha. Deus estabeleceu um plano mediante o qual seu filho daria a vida em lugar do pecador. Dessa forma, tudo o que o aceita como Salvador é perdoado, transformado
e recebe a promessa de vida eterna. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, 3. Cristo trouxe a salvação para todo que nele crê. João 3,16. 5, 24 a 29. Então, o que Jesus fez por nós na cruz? 1 Pedro 2,24 responde, e Isaías 53, 5 a 6. Carregou em seu próprio corpo o madeiro, os nossos pecados. A cruz, Jesus carregou sobre ele as nossas dores e enfermidades. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Seu Pai, o nosso Deus, fez cair sobre Jesus todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados. O apóstolo Pedro afirma que fomos comprados não mediante coisas corruptíveis, como a prata e o ouro, mas com um precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula. O sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 a 20. João, capítulo 1, verso 29. Jesus tomou sobre si a punição dos nossos erros. Gálatas 3, 13. Colossenses 2, 13 a 15. A cruz de Cristo demonstra que a punição do pecado foi realizada na pessoa de Cristo para todos os que o aceitam como Salvador pessoal. Agora, quem pode mudar a natureza humana? Ou quem pode mudar a natureza humana? Nós? Você acha que eu consigo fazer o bem sendo acostumada a fazer o mal? Sozinha, por mim mesma? Pensa, o Espírito Santo e o conhecimento da verdade. Então, quem é que pode me transformar? Quem é que pode colocar essa vontade dentro de mim de querer fazer o bem, de querer amar as pessoas, perdoar as pessoas? Quem pode fazer isso? Quem tem essa vontade, se dentro de um próprio lar, o irmão se revolta contra o outro, às vezes só por causa de um olhar, às vezes só por causa de um pedaço de doce, um brinquedo, quando ainda é criança. Quem pode mudar essa nossa natureza corruptível? 1 Samuel, capítulo 10, verso 6, e João, capítulo 8, verso 32, responde: o Espírito Santo de Deus e o conhecimento da verdade. O primeiro passo é você conhecer a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você ouviu muito falar sobre esse verso. Então, mas se o Espírito Santo não transformar você e a mim, nós não temos essa sapiência, essa sabedoria, até a vontade já é obra do Espírito Santo. É somente por meio da presença diária do Espírito Santo na vida cristã que podemos desenvolver o fruto do Espírito e a capacidade para uma vida de serviço conforme nossos dons. 1 Coríntios 13, versos 4 a 11, Efésios capítulo 4, versos 11 a 14. A utilização dos dons edificada a igreja. A utilização dos dons edificada a igreja glorifica a Deus e ajuda na salvação de outros e de nós mesmos. O Espírito Santo transforma a vida daqueles que aceitam a Jesus e sua verdade e dá poder ao crente para viver uma vida vitoriosa de obediência à palavra de Deus. A salvação depende de nossas boas obras. Você acha que mesmo você dando esmola, que isso não é errado, de forma nenhuma. Eu e você, nós devemos ajudar nosso irmão, sem dúvida. Mas
Você acha que se eu, sem conhecer Deus, sem procurá-lo, estar com Ele, às vezes eu sou dono de um patrimônio financeiro muito grande e consigo fazer essa doação financeira, você acha que isso justifica os meus pecados? Você crê que se você der comida, der água, visitar os presos, tudo isso faz você ir a Deus? Isso não é errado, fazer pelo contrário. Se forem frutos do Espírito Santo, você vai realmente ser elevado a Deus e um dia estar com Ele na eternidade. Porém, a salvação não depende de nossas obras. Muita gente que veste, alimenta, dá teto, não estarão com Deus na eternidade. E não sou eu que falo, né? Parece um paradoxo, mas não sou eu que falo, né? A própria Bíblia responde em Efésios 2, 8 a 9 e Gálatas 2, 16. Não, a salvação depende de nossas boas obras? Não, nossa salvação não depende de nossas obras. Embora elas sejam frutos de um coração amigo de Deus. Mas nem sempre aquele que faz boas obras será salvo. Muitos imaginam que podem alcançar a salvação por meio de campanhas beneficentes, doações, penitências, obras humanitárias ou boa conduta. Essas atitudes são boas e são recomendadas, mas salvação é um presente de Deus, recebido através da fé e não depende de nós. A Bíblia rejeita a ideia de que alguns foram escolhidos para a salvação e outros para a perdição. Não, todos nós fomos escolhidos para a salvação. Mas ela enfatiza que em Cristo todos nós fomos predestinados à salvação, que depende da decisão do ser humano. Romanos 8, 29, Deuteronômio 30, 19 e 20. Então, ninguém foi escolhido para a perdição. Deus escolheu todos para estar junto, toda a sua criação, para estar junto dele. Agora, como pode o homem alcançar a salvação? E agora vem um passo. Então, se as boas obras não salvam ninguém, mas elas são importantes, porque uma pessoa que ama a Deus não maltrata os animais. Uma pessoa que ama a Deus não maltrata o seu irmão. Uma pessoa que... E se acontece isso, ela vai se arrepender e vai confessar a Deus e vai mudar de direção, mudar de atitude. Mas uma pessoa que ama a Deus de verdade, ela tem essas características do Espírito Santo. Mas mais importante do que isso, em 1 João, capítulo 5, versos 11 a 12, Hebreus, capítulo 5, verso 9. Como pode o homem alcançar a salvação? Aceitando a Cristo, o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Lembra quando Cristo morreu na cruz pelos pecadores, por toda a humanidade? Se você não aceita a Cristo, Filho de Deus, como seu salvador pessoal, você pode ter a obra que você tiver, pode querer fazer o que você quiser, mas você não será salvo. Se você não for, porque ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, se você não ama Jesus, é impossível agradar a Deus. Então, aceitando a Cristo, o autor da salvação eterna, para todo o que ele obedecem. Não é só aceitar, crer, confiar e obedecer aos seus mandamentos, à sua vontade.
não se achar dona do direito de mudar a Bíblia, de querer que a Bíblia fale a sua linguagem, as suas conveniências. Nem eu e nem você podemos mudar a Bíblia. Pelo contrário, se fizermos qualquer alteração na Bíblia, ou acrescentarmos, ou que seja retirar qualquer coisa da Bíblia, qualquer ponto que Deus escreveu, nós seremos eliminados, não faremos parte do povo de Deus. E ainda será acrescentado em nossa vida flagelos, pragas. O processo de salvação envolve os seguintes passos: aceitação de Cristo como Salvador pessoal, Atos 4:12. O arrependimento e conversão, Atos 3:19. Confissão dos pecados a Cristo, 1 João 1:9. Obediência aos seus mandamentos, João 14:15. Novo nascimento por meio do batismo, João 3:5. E buscar continuamente o crescimento espiritual, Mateus 24:13. Por meio das Escrituras que Deus revela os seus propósitos e maneira que usa para nos salvar, João 5:39. Meu irmão e minha irmã, nós estamos vivendo os últimos dias desse mundo. Nós vemos hoje tanta maldade, que os sodomitas e o Sodoma e Gomorra, o processo de esterilização, de fim de civilização daquele povo. Vai ficar, tá até, vamos dizer, eu não fui, eu não existia nessa época, lógico, mas de acordo com o que eu tenho visto, nesse mundo, nós estamos, eu acho que até pior, muito pior. Ou de igual forma, né? Isso são pensamentos humanos de íris. Então, não leve muito, mas de acordo com o que a Bíblia dizia, que eram pessoas violentas, pessoas imorais, pessoas sem pudor, pessoas que se afastou de Deus. Hoje, o que é que estamos vivendo? Onde a imoralidade campeia entre nós, onde a violência faz parte da nossa civilização, onde o egoísmo, a maldade está por conta e por todo lado do nosso planeta. Até mesmo o próprio planeta está em dores. Você veja os tsunamis, você veja as placas tectônicas se movendo de uma forma como se estivesse em espasmos, em dores. Você vê o céu, né? Os planetas, você vê o sol aquecido, como diz a Bíblia. Isso tudo são indícios de fim da Terra. Você vê as geleiras se derretendo. Não tem mais caminho, não tem mais comida para os animais daquele lugar, né? Dos polos. Meus irmãos, minha querida amiga, meu amado e querido amigo em Cristo. Que dúvida nós temos dos sinais que a Bíblia nos dá do fim dos tempos? Então, após o homem pecar, Deus foi procurá-lo e lhe deu certeza de que Jesus morreria em seu lugar. Jesus é o Cordeiro de Deus. Ele tomou sobre si os nossos pecados. Após o pecado, a natureza humana ficou depravada e o coração corrompido. O Espírito Santo muda a natureza humana, implanta a lei de Deus. Mas se você não quer obedecer à lei de Deus, se você acha que a lei de Deus foi mudada, se você crê que a lei de Deus foi tocada ou em algum aspecto da lei foi alterada, meu amigo, as palavras de Deus é que nunca a lei de Deus será mudada. Está na Bíblia, né?
Se você implantar a lei de Deus no seu coração, o Espírito Santo vai fazer um trabalho na sua e na minha vida. A salvação depende, então, de você ter fé em Cristo Jesus. Vamos refletir um pouco. O anseio de todo ser humano é a vida plena, que não se acaba. Temos um Deus amoroso que se interessa por nós. A graça de Jesus Cristo é suficiente para nos salvar. Apeguemos-nos à sua palavra para nos guiar e à sua lei para nos proteger. Salmo 119, versos 11 e capítulo 105. Eu acho que Salmo 119, versos 11 e 105. Porque é muito, é um verso muito longo, né? É um capítulo muito longo. E ele se estende até 105 versos. Então, meus queridos amigos, só que Deus nos abençoe, nos ajude. Amanhã continuaremos, estaremos perto de você, né? E Deus mais ainda. Eu acredito que Deus esteja feliz comigo e com você. Creio também que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, mesmo que você esteja passando por um determinado problema, mas tenha fé em Deus. Você já está sendo transformado pela sua palavra, eu e você, né? Que Deus te dê paz, sua companhia, e que muda a sua vida do fundo do poço para uma vida de glória e eternidade, já em nossos dias, mesmo com tudo isso que nós comentamos aqui. Um beijo no seu coração. Continue com Cristo, viu?